Tá legal? Sim, professor, eu vou lhe pedir um segundinho que eu tinha esquecido da nossa formalidade aqui, então, bem-vindas e bem-vindos ao último evento do Diálogos de Educação em Astronomia. Eu vou pedir para a Milena fazer a apresentação, então, do professor Fernando. Por favor, Milena, apresenta o nosso palestrante de hoje. Boa noite a todos e todas. Seja muito bem-vindo, professor Lang. Então, nesse encontro, nós vamos receber o famoso professor Fernando Lang da Silveira. Ele que é graduado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Física pela mesma universidade e doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor titular aposentado e professor colaborador convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de física, com ênfase em pesquisa em ensino de física, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos quantitativos aplicados à pesquisa, história e filosofia da ciência, tópicos em física geral. Além de trabalhar na graduação, é docente permanente do programa de pós-graduação em ensino de física da IFE-URGS e gerencia o Pergunte ao CREF, que é o Centro de Referência para o Ensino de Física. Aliás, temos muitos professores aqui participantes, fica a dica lá desse site que é bem interessante para fazer perguntas relacionadas à física. Seja muito bem-vindo, professor, é uma honra tê-lo aqui presente e lhe passo a palavra. Muito obrigado. A honra é minha de poder falar para vocês. Eu vou, então, compartilhar minha tela. Tá tudo certo? Tudo certo, professor. Ok. Bom, antes de entrar no tema da palestra propriamente dita, eu quero fazer uma rápida propaganda aqui do site que vocês já falaram, mas sempre vale a pena falar mais um pouco. Aqui nós estamos na página de entrada do Pergunte ao CREF, com as 4 últimas postagens. Duas dessas 4 últimas tratam de questões do Enem, porque recentemente tivemos o Enem e sempre há questões com problemas no Enem. Mas, então, nós temos atualmente 1.543 postagens e já contabilizamos desde 2013, foi quando nós passamos a ter contadores no site, porque o site existe desde 2010, mas em 2013 temos contadores, então nós já temos, pelo Google Analytics, 10,5 milhões de visualizações, e nesse momento a gente tem de 3 a 10 mil visualizações por dia. As postagens do Pergunte ao CREF podem ser acessadas por categorias de respostas. Aqui estão aparecendo, aqui as categorias, são cerca de 50 categorias. Por exemplo, tem uma categoria de astronomia. Aí estão as 4 últimas postagens relativas à categoria de astronomia. E existe uma categoria especial, com cerca de 100 postagens, sobre a mítica Terra plana, onde a gente responde alguns questionamentos dos terraplanistas, e, como eu estava comentando há pouco, aqui em privado, alguns desses questionamentos são muito interessantes, e eles permitem a gente transformar esse limão amargo e azedo, que é
a mítica Terra plana, tá? Numa bela limonada, tá? Para a gente aprender sobre a forma da Terra. Bem, eu passo então de imediato ao tema da minha palestra, tá? Que a minha palestra está toda baseada em um artigo que pode ser acessado na Física na Escola, tá? e que tem o nome Sobre a Forma da Terra. O meu objetivo aqui é contar alguns aspectos dessa conquista cognitiva que tem 25 séculos, tá? Que é essa conquista sobre o formato da Terra. Então, eu vou relembrar alguns aspectos dessa conquista, mas, ao final, eu vou apresentar algumas evidências sobre a esfericidade da Terra, tá? Contrapondo essas evidências à esdrúxula e anacrônica concepção de Terra plana. Bem, no dia 11 de fevereiro de 2016, esse é um dia importante, porque nesse dia se anunciava as primeiras evidências sobre as ondas gravitacionais. A internet bombava as comunidades de física, por exemplo, do Facebook, onde eu faço postagens, né? Eu posto as questões do CREF em cerca de 40 comunidades de física do Facebook. Nesse dia, o tema era as ondas gravitacionais. Mas, nesse dia, eu fiz uma postagem nessas 40 comunidades do Facebook, dizendo assim: olha, todo mundo sabe, tá falando hoje das ondas gravitacionais, agora eu proponho um teste aqui para ver quem sabe qual é a forma da Terra. Tá? Um teste de múltipla com 4 alternativas, tá? E qual dessas 4 alternativas melhor representa a forma da Terra. Bom, depois, mais ao final da minha palestra, eu vou responder qual é a alternativa correta. Surpreendentemente, nesse dia, porque as postagens do CREF, quando feitas no Facebook, elas, depois de algumas horas, elas apresentam centenas de visualizações. Nesse dia, o nosso site caiu diversas vezes, tá? Eu até fiquei sabendo porque pessoas que tentaram acessar a resposta, né? Já que eles podem ver a pergunta no Facebook, e se quiserem saber da resposta, tem que entrar aqui na postagem para saber qual é a resposta. Né? Então, houve realmente muito interesse, houve alguns milhares de visualizações em poucas horas nessa postagem. E muita gente decepcionada com a resposta que eu dei como correta, tá? Porque o sujeito podia imediatamente ver qual era a resposta que eu estava considerando como correta, e isso eu farei mais adiante. Bom, a concepção de Terra esférica, ela remonta à antiguidade grega, lá com Pitágoras e depois Aristóteles. E Aristóteles nos apresenta diversos argumentos, tá? Seja de ordem teórica, seja de ordem empírica, a favor da esfericidade da Terra. Alguns desses argumentos eu vou mostrar mais ao final da palestra. Lá na antiga Grécia, né? Em cerca do século 2, 3 a.C., que acontece a primeira determinação da circunferência da Terra, tá? Por Eratóstenes. Essa determinação é bem conhecida. Ele, usando o comprimento das sombras da luz solar em 2 cidades que estão praticamente sobre o mesmo meridiano,
a cidade de Siena e Alexandria, ele consegue determinar a diferença de latitude entre as duas cidades. E, a partir da distância entre as duas cidades, chegar na sua medida desejada, que era a circunferência da Terra. Apresentando aqui de maneira muito esquemática, era de conhecimento geral que, num particular dia, num específico dia, a luz solar, ao meio-dia, incidia no fundo do poço, ou não produzia numa estaca, não produzia sombra. Ou seja, na cidade de Siena, num particular dia do ano, o sol estava a pino. O que Eratóstenes faz é, nesse dia, determinar a extensão da sombra de uma estaca em Alexandria. E, com isso, ele consegue estimar a diferença de latitude entre Siena e Alexandria. Então, ele determina essa diferença, que corresponde a 7,2 graus, que corresponde a 1/50 da circunferência. Basta, então, pegar a distância entre Siena e Alexandria e multiplicar por 50 para se chegar na circunferência da Terra. E ele chega num resultado que é aproximadamente 250 mil estádios. Os historiadores não sabem muito bem quanto é um estádio, mas avaliam que esses 250 mil estádios, um estádio é aproximadamente 150 metros, isso daria aproximadamente 40 mil quilômetros nas unidades de medida atuais, para a circunferência da Terra. Aqui vocês podem ver no Google Earth, pena que o Eratóstenes não tinha o Google Earth, porque ele bastaria abrir o Google Earth para fazer a sua medida. Lá ao norte está Alexandria. E aqui ao sul, quase no mesmo meridiano, não é exatamente o mesmo meridiano, mas é quase no mesmo meridiano, está a cidade de Siena. O Google Earth nos informa que essa diferença de latitude é 7,3 graus. Ele teria determinado essa diferença em 7,2 graus. E como Alexandre o Grande tinha mandado medir todo o seu império, inclusive a distância entre Siena e Alexandria, que era 5.000 estádios, basta então multiplicar os 5.000 estádios ou os 800 quilômetros por 50 e se chega na circunferência da Terra. Essa é a primeira determinação da circunferência da Terra. Mas, posteriormente, nós vamos encontrar, por exemplo, Posidônio, que, de maneira independente de Eratóstenes, agora usando a estrela Canopus, que é uma supergigante branca amarelada, ele também obteve uma medida da circunferência da Terra. E como isso aconteceu? Posidônio vivia na ilha de Rhodes, no Mar Egeu. E a estrela Canopus, lá na ilha de Rhodes, quando ela é vista, ela só é vista um pouquinho acima do horizonte. Mais ao norte, por exemplo, na Grécia, essa estrela não é visível. E mais ao sul, quanto mais ao sul se vai, mais elevada se pode enxergar a estrela Canopus. E aí entra uma observação de novo em Alexandria. A elevação da estrela Canopus na ilha de Rhodes e na ilha em Alexandria, permite uma determinação da diferença de latitude, e os navegadores tinham uma estimativa de distância para esse trajeto que vinha lá de Alexandria até Siena. E aí, então, ele obtém uma
medida da circunferência da Terra, que nas unidades atuais é um resultado um pouco menor do que o do Eratóstenes. Tá? Nas unidades atuais, essa distância fica em cerca de 36 mil quilômetros. Tá? Bem, durante a Idade Média, mesmo antes de o aristotelismo ter sido assumido explicitamente na Igreja Católica por Tomás de Aquino, tá? Isso aconteceu no século XIII, tá? Mas mesmo antes disso, né, porque Aristóteles é um grande defensor da concepção de terra esférica lá na antiguidade, tá? Mas já predominava essa concepção da Terra como um globo entre os conhecedores das ideias gregas, especialmente no mundo árabe. Tá? Por exemplo, o geocentrismo de Ptolomeu está estruturado sobre uma concepção de terra esférica. Tá? É uma concepção geocentrista, mas de terra esférica. Tá? Aqui nós vemos estátuas, a estátua de Carlos Magno e depois um retrato do seu filho Luís I. Tá? Então, nós estamos no século VIII depois de Cristo, tá? E esses imperadores, eles levam numa das mãos o símbolo do seu poder temporal, tá? Que é o globo, tá? É o globo terrestre encimado pela cruz, tá? Ok? Porque eles já são cristãos, tá? Assumem a concepção de terra esférica, como os antigos gregos, tá? E colocam a cruz no topo do globo. O modelo de terra esférica inspirou as grandes navegações acontecidas no século XV, culminando com as descobertas da América em 1492 e do Brasil em 1500. Essas grandes navegações, elas pretendem encontrar um novo caminho para se chegar às Índias ocidentais. Tá? Um caminho que não passasse pelo sul da África. Tá? E nessa tentativa, né, ocorre a descoberta da América, né, e a descoberta do Brasil. Depois, em 1519, Fernão de Magalhães inicia a primeira circunnavegação do globo terrestre. A esquadra de Fernão de Magalhães sai da Europa em 1519 e volta em 1522. Ele não retorna porque ele foi morto em uma batalha nas Filipinas, né, durante essa viagem. Tá? E aqui nós temos uma figura mostrando o caminho que Fernão de Magalhães seguiu. Né? Saiu da Europa, desceu, passou pela costa da América do Sul, né? Entrou no Oceano Pacífico, depois foi para o Oceano Índico, né? E acabou voltando pelo sul da África. Tá? Isso em 1522. Bom, agora nós estamos em 1525. Tá? E eu estou mostrando aqui no Google Earth duas cidades importantes, tá, para a história que eu vou contar a seguir, que é a cidade de Paris e a cidade de Amiens. Tá? Paris e Amiens estão praticamente sobre o meridiano de Paris. Tá? Essas duas cidades estão praticamente sobre o mesmo meridiano. E a diferença de latitude entre Paris e Amiens é muito aproximadamente 1 grau. Tá? Tá? Aqui estou mostrando o meridiano, tá? As duas cidades, tá? Separadas por cerca de 1 grau de latitude. Na verdade, um pouquinho mais de 1 grau, 1,1 grau de latitude. Tá?
Mas aí, então, a gente tem a possibilidade aqui, tá, de medir o comprimento do arco de circunferência que separa Paris de Amiens, tá? E multiplicar por 360 para se obter a circunferência da Terra. E quem fez isso, tá, de uma maneira bastante precisa, foi Jean-François Fernel, em 1525, que realiza uma viagem de carruagem de Paris a Amiens, e contando o número de voltas de uma roda da carruagem, ele determinou com muita precisão o comprimento desse percurso. Tá? Ele encontra, tá, 56.746 toesas, tá, para extensão de 1 grau em latitude do meridiano de Paris. Portanto, nas unidades atuais, isso daria 111 quilômetros. Tá? Multiplica-se essa distância por 360 e se obtém a circunferência da Terra, tá, com bastante precisão, tá, cerca de 40.000 quilômetros. Essa medida foi, no século posterior, confirmada e aprimorada por métodos precisos de geodésia em 1670 pelo cientista jesuíta Jean Picard. Bom, deixa eu apresentar para vocês uma figura lindíssima, que é uma síntese da artística científica, tá, da cosmologia que vigia em 1561. Tá? Essa figura foi produzida pelo matemático, cartógrafo e cosmólogo português Bartolomeu Velho. Está aqui a figura. Ela pode ser baixada na Wikipédia com alto grau de resolução. Tá? É uma figura ainda comprometida com o geocentrismo. Tá? A Terra no centro do universo. Tá? Mas essa figura ela está cheia de dados quantitativos que sintetizam o conhecimento que se tinha em 1561 sobre o cosmos. Tá? O cosmos começa com a Terra, representada aqui no centro da figura, obviamente não em escala, tá? Não está representado em escala, e o cosmos termina na última esfera, que é a esfera das estrelas. Tá? E além da esfera das estrelas, está o habitáculo de Deus e dos homens eleitos. Tá? Lá está o céu. Tá? A gente pode ver aqui no entorno dessa figura os anjinhos, né, representando os homens eleitos, os que conseguiram chegar aos céus, né? O Cristo crucificado, né, com o Espírito Santo encimando a cruz, e o Deus Pai no outro lado. Tá? Mas é interessante olhar com que grau de precisão, em 1561, os portugueses já conheciam a geografia da Terra. Tá? Quem olha para essa figura facilmente reconhece a América do Sul, a América do Norte, a África, a Europa, a Ásia, Japão. Só está faltando aqui, porque ainda não tinha sido descoberta, a Austrália, e também falta o último continente, que é a Antártida. Tá? O resto já existe nessa figura de 1561. Tá? E, como eu disse para vocês, essa figura está cheia de dados quantitativos. Né? Por exemplo, nós encontramos o perímetro da Terra, tá? Que é, segundo essa figura, é 6.300 léguas, o que daria 41.580 quilômetros. Né? Hoje a gente sabe que é um pouco menos. Né? O diâmetro da Terra está um pouquinho maior do que a gente considera hoje, né? que é 12.800. Tá?
e assim por diante. Né? Nessa figura existe uma série de outros detalhes quantitativos, tá? E mostra também essa figura que o universo, nesse momento, já é muito grande. Tá? Pequeno com o que nós imaginamos hoje. Tá? Porque a última esfera ela está avaliada com um raio 32 vezes a distância Terra-Sol. E o Sol se encontra bastante distante da Terra se comparado com a Lua, porque, segundo essa figura, o Sol se encontra 20 vezes, cerca de 20 vezes a distância Terra-Lua. Hoje nós sabemos que essa distância é muito maior do que 20, é cerca de 380 vezes. Tá? Mas essa é a síntese, tá, do conhecimento no século XVI. E agora eu falo para vocês sobre a forma da Terra nos séculos 17 e 18. Duas novas mecânicas competiram no século 17. A mecânica de René Descartes, tá? E a mecânica de Isaac Newton. Essas duas mecânicas estão ambas comprometidas com a hipótese heliocêntrica, tá? São tentativas de justificar mecanicamente a possibilidade do Sol ser o centro e dos planetas estarem em órbita em torno do Sol. Tá? Mas havia uma diferença importante entre essas duas mecânicas. Tá? A mecânica de Descartes só admitia a possibilidade de haver interação por contato, enquanto que a mecânica newtoniana dava a possibilidade de aparecer uma interação à distância, tá? Quantificada na sua lei da gravitação universal. Tá? Mas a gravitação universal newtoniana passou a ser um monstro metafísico para os cartesianos, tá? Porque Descartes é anterior a Newton. Tá? Newton estudou em manuais cartesianos, manuais ingleses, tá? Mas consistentes com as ideias de Descartes. Tá? E Newton dá um passo adiante, tá? Na formulação da sua lei da gravitação universal, mas essa concepção de interação à distância é considerada como um monstro metafísico pelos cartesianos. E essa disputa entre as duas mecânicas, ela se estende à forma da Terra, porque ambas as mecânicas de René Descartes e de Isaac Newton faziam previsões de que a Terra é um esferoide achatado. Tá? Mas essas previsões eram diferentes. A mecânica cartesiana previa um achatamento no diâmetro equatorial, enquanto que a mecânica newtoniana previa um achatamento no diâmetro polar. Tá? Exagerando, tá? Newton previa que a Terra fosse um esferoide achatado no diâmetro polar e Descartes no diâmetro equatorial. E agora nós estamos em 1732, 5 anos depois da morte de Newton. A Real Academia de Ciências da França ainda era cartesiana, embora existissem físicos na Real Academia de Ciências da França, tá, que fossem newtonianos, mas oficialmente a posição da Real Academia era cartesiana. Tá? Em 1732, um físico importante, o Pierre Maupertuis, ele publica um livro, Discurso sobre as diversas figuras dos astros, tá?
onde ele oferece métodos através dos quais se poderia decidir experimentalmente se a Terra é achatada conforme prevê Newton ou conforme prevê Descartes. Tá? Eu fiz aqui um diagrama, tá? Da Terra achatada segundo a concepção newtoniana, tá? A extensão de 1 grau do meridiano terrestre lá perto do polo deve ser maior do que 1 grau, a extensão de 1 grau do meridiano terrestre no Equador, tá? Se Newton estiver correto. Tá? Se Descartes estiver correto, será o contrário. Então, o Maupertuis diz, olha, isso é 1732, vamos parar com essa discussão metafísica, se a Terra tem esse ou aquele formato, porque nós já temos condições de experimentalmente decidir isso. Ele oferece, então, métodos astronômicos para tomar essa decisão. E aí, em 1735, a Academia de Ciências da França, financiada pelo rei Luís XV, decidiu enviar expedições à América do Sul e à Lapônia, tá? Para fazer essas medidas geodésicas, tá? E a expedição que acabou vindo para a América do Sul passou 9 anos aqui, porque os franceses tinham outras intenções ao vir para a América do Sul. Eles queriam conhecer o que havia aqui de fato. Tá? Então, eles chegaram lá no Equador, tá? E fizeram a medida, mas depois passaram 9 anos viajando por aqui. Então, em 1736, a expedição para a Lapônia, liderada pelo próprio Maupertuis, já bateu o martelo a favor da previsão newtoniana, tá? Embora ainda faltasse os resultados no Equador, que só chegaram em 1745. Tá? Mas por que isso? Porque ao ir lá na Lapônia e medir a extensão de 1 grau do meridiano terrestre na Lapônia, ela é quase 1 quilômetro maior do que o meridiano, 1 grau do meridiano de Paris. E isso corrobora a previsão newtoniana, tá? do achatamento, tá? Do achatamento no semieixo polar. Tá? Quando a expedição retornou da América do Sul, e essa só retornou em 1745, essa expedição foi comandada pelo Charles Marie de la Condamine, tá? E existe um livro que a gente pode baixar gratuitamente, que é a tradução do relato do Condamine desses 9 anos que eles passaram aqui na América do Sul. Tá? Esse livro está na Biblioteca do Senado para quem tiver interesse. Logo no início do livro, ele relata as medidas que eles fizeram, tá? E depois ele passa a contar as viagens, tá? Porque os franceses desceram todo o Rio Amazonas, tá? Saíram na foz do Rio Amazonas e voltaram para a Guiana Francesa por fora. Tá? Então, eles, obviamente, investigaram aqui muitas outras coisas, tá? Além de fazer as medidas, tá? Que determinaram que o achatamento fosse em acordo com o que Newton tinha previsto. Tá? Porque, então, as medidas feitas nas proximidades de Quito, no Equador, tá? Corroboraram a previsão newtoniana sobre o achatamento do eixo polar, resultando em que o raio polar fosse 33 quilômetros inferior ao raio equatorial. Tá? Newton tinha previsto, teoricamente, 26 quilômetros, tá? Para essa diferença. Tá? Segundo Newton, a previsão teórica de Newton é que o raio polar fosse 33 quilômetros mais curto
desculpe, 26 quilômetros mais curto do que o raio polar. Os franceses encontraram 33, né? Mas esse resultado é consistente com a mecânica newtoniana e não com a mecânica cartesiana. E hoje nós sabemos que essa diferença é de 21 quilômetros. Tá? Ou seja, Newton, sem sair do seu escaninho, tá? Ele acertou mais sobre o achatamento do que as primeiras medidas, tá, que os franceses fizeram sobre o achatamento da Terra. Tá? Bom, o achatamento da Terra é muito pequeno. Tá? Essa é uma previsão teórica de Newton, que foi corroborada espetacularmente após a sua morte pelas expedições geodésicas francesas, tá? No século XVIII. Tá? E hoje nós sabemos que essa diferença representa apenas 21 quilômetros, e essa diferença ela representa apenas uma parte em 300 do raio equatorial ou do raio polar, né? Porque esses dois raios são muito aproximadamente os mesmos. Eles diferem em uma parte em 300. Tá? As irregularidades no relevo da Terra, né? Se a gente tomar o ponto culminante, que é o topo do Everest, e for até o fundo da Fossa das Marianas, por acaso, também representa 20 quilômetros. 10 quilômetros acima do nível do mar, 10 quilômetros abaixo. E, portanto, mesmo em termos de relevo, de irregularidades no relevo, tá? Tudo isso fica dentro dessa pequena diferença de uma parte em 300, ou 0,3% do raio polar. Ou seja, quando em 1972 foi divulgada essa bela fotografia, tá? Feita pelos astronautas americanos, tá? Que é a primeira fotografia feita por um humano, diretamente por um humano, tá? Essa fotografia ela não nos traz nada de novo sobre o que nós já sabíamos sobre a esfericidade da Terra. É uma foto lindíssima, né? Mas ela não traz nenhum conhecimento novo, né? Porque essa fotografia mostra uma bolinha, né? Praticamente perfeita. É impossível, nessa escala dessa fotografia, representar o achatamento. Tá? Que o achatamento é uma parte em 300. Bem, mas antes dos americanos fazerem aquelas fotos, né, houve outras fotos da Terra vista de longe. Aí, por exemplo, a sonda soviética Zond 7, em 1969, que é uma sonda não tripulada e que andou pela Lua, ela trouxe 35 fotos da Terra vista da Lua. Uma dessas fotos é essa aqui, onde a gente vê no primeiro plano a Lua, tá? O horizonte da Lua, e lá sobre o horizonte da Lua a Terra. Tá? Aqui mais de perto, essa foto de 1969. Bom, e aí, então, é importante deixar bem claro que as coisas que no nosso cotidiano a gente considera como quase esferas, tá? Como bolas, balões e outros objetos que têm forma aproximadamente esférica, tá? Elas se afastam mais de serem esferas do que a própria Terra, conforme eu argumento agora. Tá? Por exemplo, as bolas da FIFA, elas têm que ser praticamente esferas. Tá? Uma bola da FIFA não é exatamente uma esfera. Agora, qual é a tolerância que pode existir numa bola da FIFA? Se a gente tomar o maior diâmetro e o menor diâmetro, tá? Essa diferença deve perfazer 1,5% do diâmetro médio da bola. Tá? Ora, a Terra passa no critério de
esfericidade da FIFA, porque o diâmetro equatorial é apenas 0,3% do diâmetro polar. Tá? Então, as coisas que a gente considera, que a gente conhece no nosso dia a dia, né, elas se afastam mais de serem esferas do que a própria Terra. E é importante enfatizar isso, né? Mesmo que a gente elimine a água que está sobre a superfície. Tá? Porque ao eliminar a água que está sobre a superfície, isso muda um pouquinho no relevo, 0,3%. Essa figura que apareceu no meu teste é uma figura muito famosa, é a figura do projeto GRACE da NASA, e ela é interpretada por muitas pessoas que veem a figura, tá, como sendo a real geometria da Terra. Tá? Não é isso que essa figura está representando. Essas deformações na Terra, tá, que estão representadas nessa figura, não estão a serviço de representar deformações na superfície da Terra. Elas estão a serviço de representar as pequenas anomalias do campo gravitacional da Terra. Tá? Essas anomalias, elas não são maiores do que 50 miligalileus, para mais ou para menos. Tá? O campo gravitacional padrão da Terra é cerca de 981 galileus. Tá? 981 galileus. E essas anomalias são muitíssimo pequenas comparadas com o campo padrão de 981 galileus, porque elas, no máximo, se estendem por 50, mais 50, até menos 50 miligalileus. Tá? Bom, com isso, eu já estou dizendo para vocês que, certamente, essa alternativa aqui não é a melhor alternativa sobre a forma da Terra, porque essa aqui é a figura do projeto GRACE. Aí sobra 3 alternativas. A alternativa A, que representa uma bolinha, uma esfera praticamente perfeita, aqui uma esfera achatada e uma esfera mais achatada. E aí, qual é a resposta correta? É a alternativa A. Porque qualquer achatamento que eu construir numa figura, ele estará exagerado. Se ele for perceptível, tá? Numa figura como essa, o achatamento, ele está exagerado. Se eu desenho o perímetro da Terra no quadro negro, por exemplo, e uso uma barra de giz, eu devo usar um compasso para traçar uma circunferência, porque a própria grossura da barra de giz, ou no quadro branco, a grossura da caneta, tá, já cobre todas as irregularidades em relevo e em achatamento. Tá? Portanto, a Terra é praticamente, sim, uma esfera. Tá? Se afasta muito pouco de ser uma esfera, conforme Newton já tinha previsto teoricamente e conforme foi corroborado pelas expedições geodésicas do século XVIII. Bom, e agora, rapidamente, sobre a ressurreição desse cadáver, que está enterrado lá pelo século V antes de Cristo, que é a concepção de terra plana. A concepção de terra plana, ela foi reativada por um religioso inglês no século XIX, o Samuel Rowbotham, que escreveu, inclusive, um livro sobre o fato de que a Terra é plana e apresentou diversos argumentos sobre a planicidade da Terra. Praticamente todos os argumentos do Rowbotham aparecem hoje nos terraplanistas do século XXI. Ou seja, eles não conseguiram nem ir um pouquinho adiante do que o Samuel Rowbotham delirou no século XIX. Essa concepção de terra plana, ela está comprometida com
uma forma de fundamentalismo religioso. Essa figura aqui explicita claramente a origem fundamentalista religiosa, bíblica, tá? Da concepção de terra plana. Tá? Essa figura não é do Rowbotham, é de um outro sujeito, o Ferguson. Aliás, é uma figura muito bonita, tá? Que mostra, no final do século XIX, como se imaginava a Terra plana. Só que, no final do século XIX, dado a essa questão bíblica, tá? A Terra tinha que ter 4 cantos. Tá? Então, se coloca a pizza, que seria a Terra, dentro de uma caixa. Tá? E por que tem que ter esses 4 cantos? Porque quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Deus coloca um anjo em cada um dos 4 cantos da Terra. Tá? Isso está representado aqui. Tá? Então, é só olhar para a figura e a gente vê a fundamentação religiosa dessa concepção. E se alguém for ler o que está escrito aqui embaixo, tá? Ele encontrará diversos argumentos, tá? Que estão escritos no pé dessa figura, tá? E que dizem, o título desses argumentos é Escrituras condenam a teoria do globo. Tá? Então, aí vem diversas passagens do Velho Testamento, tá? Em que supostamente está sendo explicitada uma concepção de terra plana. E porque a Bíblia diz que a terra é plana, então a terra deve ser plana. Essa é a fundamentação dos terraplanistas. Aqui a gente tem uma figura mais atual, tá? Que já eliminou a caixa, né? Aquela caixa onde os anjos estão colocados nos cantos da caixa. Tá? A borda da Terra é a Antártida. Tá? O centro da Terra plana é o Polo Norte. Tá? Não existe Polo Sul, tá? Porque em qualquer direção que se parta do centro dessa Terra, a gente vai chegar na borda da Terra, que é a Antártida. Tá? E Terra e Lua orbitam sempre sobre a face da Terra. Tá? Eles estão sempre sobre a face da Terra. Porque Deus, quando criou tudo, criou uma Terra plana e criou 2 luminares. O luminar do dia, que é o Sol, e o luminar da noite, tá? Para colocar a luz na noite. Como se a Lua sempre estivesse no céu durante a noite. Tá? Porque a Lua não está no céu na lua nova, por exemplo. Tá? Mas esse seria o luminar para iluminar as noites. Tá? E esses 2 luminares, tá? Os 2 têm luz própria, segundo os terraplanistas. Tá? A Lua tem luz própria. Tá? Ela tem luz própria, ela ao longo do mês lunar, ela descarrega, né? E por isso existem as fases da Lua, quer dizer, quando nós enxergamos a Lua em suas diversas fases, nós estamos vendo o descarregamento do luminar, que se carrega cada vez que passa perto do Sol. Né? Porque a Lua e o Sol, em algum momento, eles estão próximos. Tá? E quando eles estão próximos, tá? Que é na Lua nova, tá? Aí a Lua se carrega de novo. Tá? É como se fosse uma bateria, tá? Que recebe carga, tá? Para fazer a sua viagem de cerca de 29 dias, tá? E ao longo dessa viagem ela vai se apagando. Só que o interessante, né, é que a máxima iluminação que a Lua produz não é logo depois que ela passa pelo Sol, que seria na Lua nova, é na Lua cheia. Tá? Isso é um questionamento interessante, né, para quem acredita que a Lua está descarregando. Né? Se ela está descarregando, ela deveria ser vista mais iluminada um pouco depois da Lua nova, e não 2 semanas depois da Lua nova. Tá? Bom, os terraplanistas, eles são obtusos religiosos fundamentalistas que não aprenderam a lição ensinada por Galileu,
e compreendida por muitos cristãos. Tá? Qual seja, a Bíblia, né, essa é a lição que Galileu nos ensinou. A Bíblia nos ensina como se vai para o céu, né, para quem acredita na Bíblia. Né? Os cristãos acreditam na Bíblia, tem a Bíblia como um livro de referência. Mas mesmo acreditando na Bíblia, a Bíblia não é um livro científico. Tá? É um livro que nos ensina como se vai para o céu, mas não nos ensina como o céu vai. Essa lição, a maioria das religiões cristãs, tá, incorporou. Tá? E agora eu apresentarei algumas evidências sobre a esfericidade da Terra. E vou contrapor algumas dessas evidências à esdrúxula concepção de Terra plana. Tá? Uma evidência que já o Aristóteles nos apontava é de que o aspecto do céu noturno se modifica conforme o observador esteja em latitudes diversas. Tá? Por exemplo, em todo o hemisfério norte é possível ver a estrela Polaris. Tá? A estrela Polaris é vista em todo o hemisfério norte. No hemisfério sul, nós não enxergamos a estrela Polaris. O Cruzeiro do Sul, que é observado no hemisfério sul, ele somente é visto no hemisfério norte, em latitudes próximas do Equador. Isso apenas para dar dois exemplos, tá, de que o panorama do céu se muda drasticamente conforme se viaje para o norte ou para o sul. Tá? Como isso seria possível numa Terra plana? Tá? Porque naquela figura, inclusive, que eu apresentei aqui para vocês, tá faltando uma coisa que não está representada nessa figura. Os dois luminares, eles estão abaixo de uma cúpula. Tá? Quer dizer, a Terra plana seria assim como uma pizza embaixo de uma queijeira, tá? O domo. Tá? Os dois luminares orbitam abaixo do domo. E é no domo que nós vemos as estrelas. Tá? Como numa Terra plana, é possível se ver estrelas diferentes. Tá? Se a gente tem acesso ao mesmo céu, tá? Que é uma semisfera, né? Porque o céu da Terra plana é apenas uma semisfera. E essa semisfera é sempre a mesma. Tá? Então, esse argumento de que o panorama dos céus se modifica conforme a latitude em que o observador se encontra é um dos velhos argumentos usados por Aristóteles. Existem outros argumentos usados por Aristóteles, tá? Que depois eu discutirei pelo menos mais um. Tá? Mas, se a Terra for esférica, tá? Como a maioria das pessoas instruídas sabe, tá? Devem existir antípodas. Tá? Os antípodas são habitantes da Terra que se situam em pontos diametralmente opostos. Tá? Bem, eu agora vou imaginar que a gente tenha dois antípodas, um que eu batizei com o nome de João e o outro que eu batizei com o nome de Tanaka. Tá? O João, depois, vocês verão que é um sujeito concreto no Rio de Janeiro, e o Tanaka é alguém lá no Japão. Tá? E aí, João e Tanaka observam o mesmo objeto celeste. Objeto esse que eu coloquei um sistema de eixos coordenados sobre esse objeto. Tá? E aí, o que o Tanaka diz para o eixo
vermelho. Tá? O Tanaka diz assim, olha, o eixo vermelho aponta dos meus pés para a minha cabeça. Tá? Já o João dirá para o eixo vermelho. Não, o eixo vermelho aponta da minha cabeça para os meus pés. Já o eixo azul aponta da direita para a esquerda do Tanaka. E o João diz, esse eixo azul aponta da minha esquerda para a minha direita. Ou seja, se dois antípodas observarem o mesmo objeto celeste, eles devem observar esse objeto rotacionado por 180 graus. A lua cheia, de 11 de fevereiro de 2017, ela foi filmada em diversos lugares, tá? Porque esse era um dia que tinha um eclipse parcial da lua. Até hoje existem os vídeos que foram feitos nesse dia, e de 2 bons vídeos eu tirei as imagens feitas em Tóquio, no Japão, tá? Para a lua cheia, do dia 11 de fevereiro de 2017, e no Arpoador, no Rio de Janeiro, aqui embaixo. Tá? E aí eu passei a marcar algumas estruturas que a gente pode observar na superfície da Lua, nesses 2 locais, tá? Que são praticamente diametralmente opostos. Tá? E aí nós vemos que a Lua está rotacionada por 180 graus, em perfeito acordo com a previsão derivada da Terra esférica. Tá? A Lua se apresenta rotacionada por 180 graus, né? Que é a diferença de posição angular dos 2 observadores na superfície da Terra. Mas eu vou mostrar para vocês 2 fotos feitas por 2 amigos meus que me cederam as fotos. Essas 2 fotos foram feitas quase que simultaneamente. Uma foi feita em Florianópolis, no dia 25 de agosto de 2020, às 14h09, horário de Brasília, e em Lisboa, no mesmo dia, às 14h32, horário de Brasília. Tá? Que lá em Lisboa já é o final da tarde. Tá? Mas aqui o horário das fotos já está no horário de Brasília. Tá? E aí é um dia em que se pode ver a Lua em quarto no céu, tá? Durante o dia. Tá? E o que se vê aqui? Que a Lua está rotacionada. Tá? Não por 180 graus. Tá? Porque a diferença de latitude lá de Florianópolis até Lisboa é cerca de 70 graus. Tá? É menor do que 180 graus. Tá? Se a gente pegar uma dessas figuras e rotacionar por aproximadamente 70 graus, a gente chega na outra figura. Tá? Mas eu entrei no Time and Date, que é um dos tantos sites que produzem previsões, tá? Online. Tá? O Time and Date, por exemplo, me ofereceu a possibilidade de fazer previsão naqueles horários em que os meus 2 amigos fizeram as fotografias, tá? De como a Lua seria vista, tá? Em Florianópolis e em Lisboa, naqueles horários. Tá? E aqui vocês veem a previsão do Time and Date com as fotos conseguidas pelos 2 observadores. Tá? E essas previsões do Time and Date, elas só são possíveis porque a gente tem um modelo de Terra esférica. Tá? Quer dizer, se não existe nenhum site e não existe nenhuma previsão de terraplanista sobre como se deve observar a Lua em momentos diferentes, em diferentes localizações na superfície da Terra. Aliás, essas previsões só são possíveis no modelo de Terra esférica. Tá? Bem, distância ao horizonte. Na Terra plana, o horizonte geométrico está no fim do mundo. Tá?
E para qualquer lugar que a gente olhar na Terra plana, a gente vai olhar finalmente para a Antártida. Tá? Porque a Antártida é a borda da Terra. Tá? Mesmo que eu olhe para o norte, aqui no Brasil, tá? Eu vou olhar em direção à Antártida, lá do outro lado. Tá? Porque é uma pizza, né? E vai passar pelo Polo Norte e finalmente vai chegar na borda da Antártida. Ou aqui no Rio Grande do Sul, tá? Se eu olhar aqui no nosso litoral, por exemplo, para leste, tá? eu devo estar olhando para a África. Tá? Porque numa terra plana, tá? Não existe limitação para o horizonte geométrico. Tá? Já numa terra esférica, a distância do horizonte depende da altura em que o observador faz a sua visada. É possível mostrar que a distância do horizonte de um particular observador, e, portanto, o horizonte é particular, né, para cada observador, porque observadores podem estar em altitudes diferentes. Tá? E cada observador que estiver em uma altitude diferente verá um horizonte posicionado em relação a ele em distância diferente. Tá? Porque essa distância se pode demonstrar é raiz quadrada de 2HR, onde R é o raio da Terra, H é a altura da visada. Tá? Então, a gente pode prever, por exemplo, que se eu fizer uma visada, por exemplo, na beira do mar, tá? Onde não tem impedimento, tá? De 2 metros acima do nível do mar, tá? O horizonte se situa a 5 quilômetros de distância. Tá? Já se eu fizer a visada a 20 metros de altura, o horizonte recua para 16 quilômetros. Tá? Então, essa é a previsão numa terra esférica. Numa terra esférica, quanto mais alto se sobe, mais longe se vê. Tá? Quanto mais alto se sobe, mais longe se vê, né? Mesmo que não tenha nenhum obstáculo no terreno. Tá? Mesmo que não tenha nenhum obstáculo no terreno. Por quê? Porque o horizonte se afasta do observador conforme o observador se eleva. Tá? Então, essa é uma previsão teórica numa terra esférica. Bom, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, num verão desses, na praia de Tramandaí, na frente da praia, nós temos uma boia da Petrobras e lá encostam petroleiros. Tá? E nesse dia tinha um petroleiro ancorado lá na boia. Tá? Eu estou fazendo aqui uma fotografia cerca de 2 metros acima do nível da água. Tá? Dá para ver que eu estou perto do nível da água, tá? Até porque ali na minha frente estava passando alguém na beira da praia. Tá? E nessa fotografia, o horizonte coincide aproximadamente com a linha d'água do petroleiro. Tá? Depois, eu subi numa duna com cerca de 5, 6 metros de altitude. Portanto, eu passei de uma altitude de 2 metros para cerca de 8, 9 metros, tá? E fiz uma nova foto. E aí, de acordo com a previsão, tá? O horizonte recuou. Tá? Vejam que agora o horizonte está bem atrás do petroleiro, está bem atrás dessa boia. Tá? Isso é perfeitamente consistente com uma terra esférica. Aliás, esse argumento do navio, tá? Aqui nós temos uma foto com 3 navios, onde 2 deles estão parcialmente encobertos atrás do horizonte. Tá? Esse era um dos argumentos do Aristóteles para a esfericidade da Terra. Tá? Aqui nós vemos uma fotografia feita de 3 petroleiros a 7,7 milhas náuticas. Uma milha náutica é 1.080, quase 2 quilômetros, vamos arredondar para 2. Tá? Esse aqui está a 15 quilômetros, esse aqui está a 13 quilômetros e aquele lá está a quase 20 quilômetros de distância. Tá?
Aqui, outro conjunto de fotografias, tá? Feitas com sempre da mesma posição, mas com zooms diferentes. Tá? Nessa fotografia aqui, quase não dá para discernir, tá? Os navios. Tá? Já nessa aqui, já dá para discernir. Tá? E nessa aqui, tá? Se percebe nitidamente que o segundo petroleiro está bem atrás do horizonte. Tá? Aqui as duas fotos, tá? Com um grau de amplificação diferente. Tá? Isso é perfeitamente compatível com um modelo de terra esférica. Em uma terra plana, não há razão para se levar um farol. Farol, numa terra plana, basta que ele esteja um pouco acima do nível da água. E a luz do farol poderá chegar a uma distância tão grande quanto se queira imaginar, ou uma distância onde a luz pode alcançar. Né? Porque é claro que vai ter limitações de ordem de alcance luminoso do farol. Mas numa terra plana, não existe diferença entre alcance luminoso e alcance geométrico de um farol. Se a gente quer aumentar o alcance geométrico do farol, quer ver o farol mais distante, se eleva o farol. Tá? Se eleva o farol. Não é para menos que, por exemplo, o farol de Aveiro, em Portugal, ele se encontra a 66 metros acima do nível do mar. E dessa forma, ele pode ser avistado a 43 quilômetros de distância. Ah? Além de 43 quilômetros, o farol passa a ser, para quem estiver num navio lá a 50 quilômetros, tá? O farol já vai estar encoberto pela curvatura da Terra. Tá? Agora, numa Terra plana, tá? Esse farol, tá? Vai ser limitado apenas pelo seu alcance luminoso. Os faróis reais, todos os faróis reais, possuem alcance luminoso maior do que o seu alcance geométrico. Por quê? Porque se eu quero iluminar até o horizonte, eu tenho que garantir que a luz chegue no horizonte e que vá além do horizonte em condições ideais. Tá? Então, quem for procurar dados sobre faróis, normalmente vai verificar dois alcances para o farol: o chamado alcance luminoso e o alcance geométrico. O alcance geométrico é decidido pela curvatura da Terra. Tá? Aqui nós vemos dois faróis. Tá? Um farol que foi fotografado de perto e depois a 10 quilômetros de distância. Tá? De perto, o farol está todo ele descoberto, né? Dá para ver, inclusive, a base sobre a qual está montado o farol. E a 10 quilômetros, né? Já boa parte da própria base do farol está escondida atrás da curvatura da Terra. Tá? E agora, para encerrar, eu apresento um último argumento importante, tá? Sobre a esfericidade da Terra. Cada antena que está apontada para o céu testemunha a esfericidade da Terra. Ah, aí nas cidades a gente vê muitas antenas apontadas para o céu. Na verdade, para onde estão apontadas essas antenas? Elas estão apontadas para os satélites geoestacionários. Tá? Existe um cinturão de satélites geoestacionários, tá? Que tem exatamente o mesmo período de translação em torno da Terra que o período de rotação da Terra em torno de seu eixo. E aí, para um observador na Terra, esses satélites são vistos como parados no céu. Tá? Uma outra coisa importante é que os satélites geoestacionários eles estão necessariamente no plano equatorial da Terra. Tá? Eles estão necessariamente no plano equatorial da Terra. Tá? Para ser geoestacionário, não basta só que o seu período seja igual ao de rotação da Terra, mas ele também deve estar
coincidindo com o plano equatorial da Terra. Bom, cada antena dessas que está funcionando, e está funcionando sempre, por quê? Porque ela tá apontada por um satélite que está paradinho lá no céu. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma análise que eu fiz, tá? Existem muitos na internet, a gente consegue online, tá? Usar buscadores de satélites, tá? Para calcular alinhamentos da antena. Tá? Eu usei aqui um particular buscador de satélites, tá? Que tem um calculador de alinhamento da antena com o Google Maps. Tá? A gente define o local onde a gente quer colocar a antena, escolhe um satélite geoestacionário, tem que saber qual é o satélite que a gente quer que a antena aponte, e ele nos dá a orientação que a antena deve ter para acessar a transmissão eletromagnética oriunda desse satélite. Tá? Aí, então, eu tomei um particular satélite geoestacionário, o 70W Star One. Tá? 70W é 70 graus de longitude oeste. Ele tá estacionado no meridiano que passa por 70 graus de longitude. Tá? E eu encontrei duas cidades que estão em cima desse meridiano. Tá? Que é a cidade de Milari, na Venezuela, e a cidade de Perito Moreno, na Argentina. Elas estão no meridiano exato do satélite Star One. E aí eu pedi que o buscador de satélites me dissesse para onde eu tenho que apontar a antena. Lá em Milari, tá? Ele me indicou 76,6 graus de elevação sobre o horizonte. Tá? Ok? É para lá que a antena tem que ser apontada para receber a radiação eletromagnética que vem desse satélite. Já em Perito Moreno, o satélite está só a 36,4 graus sobre o horizonte. Tá? E se alguém quiser colocar uma antena no meio da selva amazônica, porque nesse lugar aqui não tem nada nesse lugar, mas de repente eu posso estar lá perdido no meio da selva amazônica e querendo receber a radiação que vem desse satélite geoestacionário. Nesse local aqui, no equador da Terra, a antena deve estar virada exatamente para cima, na vertical, tá? Para acessar o satélite. Aí eu fiz uma brincadeira, tá? Que é imaginar que Milari, Equador e Perito Moreno estejam numa terra plana. Tá? Numa terra plana, e eu sei qual é a distância entre o Equador e Perito Moreno, que é 5.162 quilômetros, e sei qual é a distância entre o Equador e Milari, tá? 1.253. E aí eu procurei ver para onde os satélites estão apontando. Eles não estão apontando para lugar nenhum. Cada satélite desses aponta para um lugar diferente, né? Porque vocês veem que as 3 linhas de visada das 3 antenas, né, levam a lugares diferentes. Por exemplo, Equador, Perito Moreno, as 2 linhas se interceptam a 3.806 quilômetros. E Milari e Equador a 5.260 quilômetros. E Perito Moreno e Milari entre 3.806 e 5.260 quilômetros. Bom, 5.260 quilômetros, gente, tá? Para os terraplanistas, para alguns terraplanistas, é muito mais do que a distância da Terra ao Sol. Porque os terraplanistas, eles ainda não sabem exatamente qual é a distância da Terra ao Sol. Alguns estimam, como o Rowbottom, em 1.200 quilômetros. Tá? Mas existem outras estimativas que chegam a cerca de 5, 6 mil quilômetros. Tá? Então,
essas linhas divisadas aqui, dependendo da distância que o Sol tiver da Terra, está apontando para cima do Sol da Terra plana. Bom, e agora, para finalizar. Medidas como o Google Earth somente estão corretas se a Terra é esférica. É muito importante chamar a atenção disso. Quem usa o Google Earth para fazer uma medida de distância, querendo ou não, ele está assinando uma carta que diz assim: eu acredito que a Terra é esférica. Porque se a Terra não for esférica, as medidas com o Google Earth estarão erradas. Agora, o interessante é que os terraplanistas usam o Google Earth em suas pretensas medidas para refutar o globo. Porque como é que é as pretensas medidas dos terraplanistas para refutar o globo? Eles estão numa beira de praia e estão observando alguma coisa lá dentro do mar que, segundo eles dizem, deveria estar encoberto pela curvatura da Terra. Se a Terra for um globo. Entretanto, eles estão vendo aquela coisa lá dentro. E, portanto, a Terra tem que ser plana. Essa é a essência dos inúmeros testes de curvatura, porque eles dão um nome bonito para isso, teste de curvatura, teste, entenda-se, teste para refutar a curvatura da Terra. Só que, quando eles observam uma coisa lá dentro do mar, uma ilha, por exemplo, na frente de uma praia, eles têm que saber a que distância está a ilha. E aí eles usam o Google Earth. Quer dizer, eles confiam no Google Earth para saber a que distância a ilha está, mas não confiam no Google Earth, porque quando o Google Earth nos diz que a Terra é esférica. Essa atitude denota ou ignorância ou má fé, um exercício de dissociação cognitiva. Muito possivelmente uma combinação das três possibilidades. E eu encerro o que eu tinha preparado para falar para vocês sobre o mais forte argumento a favor da Terra plana. O mais forte argumento a favor da Terra plana é o argumento semântico. E o argumento semântico diz o seguinte: se a Terra fosse redonda, ela não seria denominada de planeta, mas de redondeta. Esse é o mais forte argumento que eu conheço a favor da Terra plana. E com isso eu encerro a minha apresentação e fico à disposição para dúvidas, comentários. Professor Fernando, tá vendo as palminhas aí? Tá saído do compartilhamento, ok? Saiu, professor. Agora o senhor só vai precisar ligar sua câmera novamente. Tá. Ok. Muito obrigada, professor Fernando, por esta aula, né? Todo mundo estava comentando aqui nos bastidores, que aula! A gente está, assim, muito feliz de estar gravando e poder depois repassar para quem não pôde assistir, não pôde estar nesse momento, porque que aula maravilhosa! O senhor é um excelente divulgador científico, né? Há anos que eu ouvia o professor João comentar, acompanhava suas respostas no site, uso de exemplo na disciplina de ensino de astronomia. A questão, principalmente, começou com aquela questão da investigação sobre as fases da Lua, no nascimento dos bebês, né? Que o senhor fez uma pesquisa gigantesca aí na URGS. Então, assim, professor, a gente está sem palavras de tão feliz que estamos com essa sua aula. Eu fico contente em saber e enfatizo que praticamente tudo que eu falei aqui se encontra no meu artigo na Física na Escola. Além disso, porque os temas relacionados com a Terra plana são muitos e muitos variados, e eu não podia atacar outros aspectos, mas a gente tem quase 100 postagens no Pergunte ao CREF tratando de temas específicos relacionados à esfericidade da Terra.
Parabéns, professor, por esse trabalho de divulgação. A gente precisa muito disso na nossa área da ciência e na área de ensino também, né? Eu vou abrir a palavra, então. Aqui na ordem tem o Antônio, depois o Tiago, e vou dizer para vocês já, quem quiser fazer uma pergunta já pode se inscrever erguendo a mãozinha, pessoal. Quem não conseguir erguer a mãozinha, no momento que encerrar essas duas inscrições, pode abrir o microfone e ficar à vontade para falar, tá bom? Não vão embora ainda antes que eu vou passar o link da inscrição para certificado no final, tá bem? Professor, boa noite, tudo bem? Sou Antônio Carlos, aqui de Curitiba, né? Sou professor do Colégio Militar de Curitiba, sou biólogo, formado pela Universidade Federal de Sergipe, né? E mestrando aqui da Universidade Federal do Paraná em Ciência e Matemática. Primeiramente, é uma satisfação, como o professor Roberto falou, ouvir essa brilhante aula, né? É uma aula, né, para nós, de história. Deu uma fuçada no currículo do senhor. Eu vi que o senhor não fez história, mas o senhor deu filosofia da ciência para a gente ali, sensacional. Então, isso é muito bom saber que é o detentor desse conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, é a segunda oportunidade que eu tenho de ouvir, né, uma pessoa falar sobre ondas eletromagnéticas e, principalmente, essa parte final que o senhor explorou, né, onde o senhor apresentou justamente esses gráficos. Tive um colega que era tenente do Exército, né, hoje já está aposentado, e ele foi dar uma palestra para a gente sobre justamente o porquê das deficiências das ondas eletromagnéticas, né, que ocorrem muitas vezes em regiões. E quando o senhor tocou, né, a parte da Argentina, o foco justamente ali na linha do Equador, lembrou justamente, né, e vai ao encontro, né, do que a gente é de acordo com o senhor comenta, né, justamente da questão da Terra, né, da esférica. Eu sei que, infelizmente, existe um grupo, né, que ainda trabalha justamente nessa ideia, né, da Terra plana, mas, como nós sabemos e somos educadores, há espaço para todos, né? Mas a minha pergunta eu até achei interessante que o senhor publicou um trabalho em 2019 que fala a farsa da Lua e a óptica, né? Eu sei que, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí, né? Que eu achei interessante, né? Né, movimentou a parte interna aqui, de querer saber um pouquinho desse trabalho do senhor aí, por favor, professor. Bom, a farsa da Lua é outra forma de negacionismo, né? É uma forma de negacionismo. Todos os terraplanistas adotam a suposta farsa da Lua, mas a farsa da Lua não tem compromisso necessário com o terraplanismo, porque existe até pessoas que concordam, inclusive, com o fato de que a Terra é esférica, de que a Terra orbita o Sol, né? Mas impugnam a chegada do homem à Lua entre 69 e 72, né? Porque, na verdade, o homem foi à Lua diversas vezes, né? Não foi apenas em 1969. Né? Então, esse trabalho que tu viste, na verdade, é uma coletânea. Eu redigi esse trabalho a pedido do meu grande amigo e professor lá de Maringá, o Marcos da Ione, da Universidade Estadual de Maringá, né? Porque ele saiu num número todo dedicado à chegada do homem à Lua, né? que comemorou em 2019 nas 50 anos. Tá? E ali eu apresentei, na verdade, o meu objetivo não é provar que o homem foi à Lua, é simplesmente desqualificar alguns argumentos, tá, de que ele não foi à Lua. Tá? E que são facilmente, esses argumentos são facilmente refutados por um pouquinho de ótica. Foi essa a motivação do meu trabalho. Agora, gostaria de dizer que em 1969 eu tive a oportunidade de assistir no interior do Rio Grande do Sul. Tá? Eu estava na casa de um amigo meu, tá? Eu tinha então 19 anos, lá no interior do Rio Grande do Sul, tá? E a gente viu na televisão, tá? Uma transmissão horrível, tá?
porque era de baixíssima qualidade a transmissão, mas a gente viu a chegada do homem à Lua, né? Naquele momento em que a coisa estava acontecendo, porque teve essa transmissão e que foi depois disseminada, né, para todo mundo, né? Então, eu não tenho dúvida, né, não só por ter visto isso na televisão, né, mas também por todas as outras evidências, né, que a gente tem da chegada do homem à Lua, né? Então, não dá para ter dúvida sobre isso. Agora, os terraplanistas impugnam, tá? Até porque, para o terraplanista, sair da superfície da Terra seria uma coisa que... Primeiro, assim, ó, a Lua está perto. Tá? Se ela tiver a 6.000 quilômetros de distância, dá para calcular o raio da Lua. A Lua é uma bolinha com 50 quilômetros, tá, de diâmetro. Se ela tiver a 6.000 quilômetros, que é a altura máxima que as estimativas dos terraplanistas dão. Então, não tem sentido, na concepção terraplanista, chegar na Lua, sem dúvida alguma. Mas não sei se respondi. Se tem alguma outra dúvida, eu posso te responder. Não, professor, com certeza, isso aí foi interessante. E outro aspecto foi justamente na questão dos faróis, né? O meu filho recentemente perguntou para mim essa questão, né? O objetivo de um farol, né? Ele tem 14 anos, inclusive hoje recebeu um prêmio, né? Em Brasília, né? Nas Olimpíadas de Astronomia e de Oceanos também. E ele comentou, pai, mas como é que funciona essa questão? Será que eu consigo identificar longe, né? E aí eu veio ao encontro que o senhor falou, realmente faz sentido. Eu falei para ele, não, em cada região, existe em cada continente o objetivo do farol, né? A preocupação, vai chegar um momento em que aquela luz vai desaparecer e ele vai ficar apenas na navegação da embarcação, né? Por isso que acontece. Então a gente mais ou menos nessa ideia do que o senhor comentou, né? Agora. Pode, assim, ó, pode indicar para o teu filho, tá? Para ele pesquisar no nosso site. Tem mais de uma postagem sobre faróis, tá? Sobre faróis. E o argumento dos terraplanistas, porque, assim, ó, os terraplanistas, os que têm algum discernimento, eles são muito desonestos, tá? Desonestidade rima com terra plana, tá? O terraplanista, normalmente, e aí vai ver nas postagens do CREF, tá? O terraplanista se pega no alcance luminoso do farol. Tá? Porque, assim, ó, se eu tenho um farol que tem alcance geométrico, como aquele lá de Aveiro, de 40 quilômetros, tá? O alcance luminoso dele tem que ser maior do que 40 quilômetros, para garantir que a luz, né, chegue até o horizonte. Tá? E aí os terraplanistas pegam o alcance luminoso e mostram que o alcance luminoso não é consistente com o modelo de Terra esférica. Tá? Porque o que eles deveriam fazer é discutir, para ver se é consistente ou não, o alcance geométrico do farol. Tá? É esse que interessa para quem quer discutir a curvatura da Terra. Tá? E assim, ó, a razão pela qual os faróis têm que ter alcance maior também é porque os faróis não são só vistos por navios, eles podem ser avistados também por aeronaves, tá? Que estão muito acima do horizonte, tá? E que a partir de uma determinada distância, tá? Quando a aeronave chegar na distância do alcance luminoso do farol, ele vai começar a ver uma luzinha, tá? Lá no fundo. Tá? Mas dá uma olhada, tá? Indica para o teu filho as postagens do CREF sobre os faróis. Ô, professor, muito obrigado, hein? Parabéns mais uma vez. Obrigado. Pode ficar à vontade, Tiago. Professor Fernando Lang, muito obrigado pela aula que a gente teve hoje. Eu acho que ela foi sensacional, assim, né? E parabéns pela clareza na divulgação científica que o senhor faz. Acho que ela é, assim, muito clara, inclusive para quem não é da área da física, né? E
não domina alguns desses diversos conceitos da área da física. Então, assim, muito obrigado mesmo, porque foi muito esclarecedora a sua fala de hoje. E aí, quando o Antônio falou, assim, né, de uma questão aí que eu lembrei, não está nem diretamente relacionada à fala do Antônio, mas quando ele falou uma frase que ele diz assim, há espaço para todos, eu fiquei pensando, não há espaço para todos. Não há espaço para os terraplanistas e não há espaço para os negacionistas da vacina, por exemplo, né? E aí eu trago para aquilo que eu trabalho, que é com educação em saúde, né? E até a professora Roberta aí colaborou em alguns trabalhos que a gente fez tentando articular esses mitos e essas fake news e essas mentiras e desonestidades que envolvem tanto a Terra plana quanto a negação da vacina ou o vínculo da vacina com o autismo, por exemplo, né? E aí a minha pergunta, né? Então, assim, só para dizer, né? Não há espaço para todos, porque na ciência não há espaço para os terraplanistas, não há espaço para os negacionistas da vacina. Eu acho que a gente tem que combatê-los, né? Mas a minha pergunta, professor, eu de repente gostaria que o senhor falasse um pouco qual é o papel e a responsabilidade do ensino de ciências nesse processo, né? Eu sei que o senhor trabalha com ensino de física diretamente, mas assim, se a gente for pensar com o ensino de ciências, qual seria a responsabilidade e o papel do ensino de ciências nesse processo de desconstrução de uma desonestidade? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu também acho que não há espaço na questão do conhecimento. Porque a gente não pode confundir opinião, uma mera opinião, com conhecimento. Tá? Os antigos gregos já diferenciavam esses dois tipos de crença. Né? A doxa, que é a opinião sem fundamentação, e a episteme, que é o conhecimento, que é uma opinião fundada em muitos bons argumentos. Né? E eu acho que esse é um dos papéis do ensino de ciências. Tá? Mostrar que opiniões eu posso ter as mais variadas. Tá? Agora, não é qualquer opinião que se transforma em conhecimento e que pode ser usada, né, para tomar determinadas decisões. Né? Que é o caso, por exemplo, aqui nós estamos vendo esse caso dos antivax, é um horror isso. Tá? Então, o ensino de ciências deveria, né, se preocupar nesse momento atual, tá? Porque as informações, hoje, a gente tem informações que transcendem muito, né? No passado, as informações todas estavam em livros textos. Tá? E hoje a gente tem muita informação disponível na internet. Tá? Agora, uma das coisas que o ensino de ciências deveria enfatizar é como peneirar essas informações, tá? Porque tem muita coisa que é passada como informação e é fake news, é desinformação. Tá? Então, acho que um bom ensino de ciências deveria enfatizar também hoje como a gente pode checar, né, determinadas afirmações, né, que estão sendo aí passadas como conhecimento e que não são, na verdade, conhecimento, até é desinformação. Muito obrigado, professor. Eu acho que é exatamente isso que a gente vem tentando fazer, assim, né, com alguns trabalhos aqui que a gente está desenvolvendo, né, e é bem nesse sentido, assim, de que elementos que a gente pode identificar, né, e é claro que para identificar esses elementos a gente precisa estudar a ciência, né, e precisa estudar os argumentos dos terraplanistas, precisa estudar os argumentos da galera anti-vax, precisa estudar aquilo que está envolvendo as fake news, né? E não é fácil, né? Demanda de tempo, demanda de... Parece que esses movimentos são muito mais poderosos do que nós, enquanto instituições de produtoras de ciência, né? Acho que
essa fica uma grande lição aí para a gente de buscar essas estratégias, né? De entrar nesse contexto aí em que eles estão, porque eles realmente dominam muito mais do que a gente, né? E eles têm muito mais financiamento do que a gente também, né? A academia é extremamente culpada pela situação que nós vivemos hoje. Porque a academia está numa torre de marfim. Tá? É claro que nós vamos encontrar pessoas da academia que estão nessa luta. Mas a grande parte da academia não está nem aí. Tá? Talvez o dia que os caras invadirem a universidade e passarem a queimar acadêmicos em fogueiras, né, alguns desses acorde. Tá? Mas nós não podemos ficar omissos. Tá? Nós não podemos ficar omissos. Tá? É terrível ver um criacionista de terra jovem, tá? Um criacionista de terra jovem na Academia Brasileira de Ciências. Aliás, ele está lá como químico. E nesse ponto, não dá para colocar nada sobre o seu comprometimento cognitivo. Tá? Mas é um sujeito que... Né, e tu deve saber de quem eu estou falando, especificamente. Tá? É um sujeito aí de São Paulo, né, que chega a defender em vídeos que estão aí na internet, para quem quiser ver, que os dinossauros estavam na Arca de Noé. Tá? Os dinossauros estavam na Arca. Tá? Eu fiquei estarrecido quando eu vi essa pessoa, tá, que é membro da Academia Brasileira de Ciências, tá, é químico, mas nesse momento ele não fala como químico. Só que ele usa o seu prestígio como professor universitário, como químico, né, para dizer essas bobagens. Tá? E a academia fica em silêncio em relação a isso. Tá? Intolerável. Exatamente. A gente tem visto mesmo um movimento agora, como o professor falou, poucos, mas existe agora, parece que de despertar, vamos chamar com esse termo, né, dos pesquisadores vendo o quanto ficar sem se posicionar com relação a esse tipo de conduta dos nossos colegas dentro dos nossos institutos, isso é negativo, é ruim. Porque o professor citou esse exemplo e a gente tem outros exemplos de negacionismo do aquecimento global, de pessoas que, né, não vamos citar nomes aqui, mas que estão aí fazendo palestras, usando dos seus títulos acadêmicos, do seu prestígio acadêmico, para falar mentiras em favor de uma ou outra situação, né? E é mais ou menos como a pesquisadora Natália, se eu não me engano, foi ela que falou, a Natália Pasternak falou sobre a síndrome de Cassandra na ciência brasileira, né? Foi ela, né? Sim. E é isso, gente. Aquela coisinha que parece tão banal do shampoozinho quântico, do colchãozinho não sei o quê, que passa e a gente fala, mas, né? Não vai afetar, deixa ele acreditar. Afeta, infelizmente afeta, né? Mas, professor, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido, para lhe perguntar o que lhe motivou a se tornar, eu vou lhe intitular agora, né, como divulgador científico, o que lhe motivou a começar o seu site, ao Pergunte ao CREF, quando foi que o senhor se motivou a trabalhar dessa forma? Bom, essa minha vocação é muito antiga e o Pergunte ao CREF surgiu em 2010, né? E o Pergunte ao CREF foi criado graças a ideia de uma colega minha, a professora Eliane Fait, que disse que queria criar um site, o Pergunte ao Lang. Aí eu disse, não, Pergunte ao Lang não é possível, porque eu até me disponho a responder lá, mas, por exemplo, a nossa última postagem, de hoje, a postagem que eu fiz hoje, foi respondida pelo professor André Assis, aí da Unicamp. Então, a gente conta com a parceria de outros colegas. Mas a minha vocação para me envolver com esse tipo de coisa é muito antiga. Né?
é muito antiga. E agora, a partir dos anos 2005, ela passa para as redes sociais. Tá? Porque o Pergunte ao CREF começou assim. A gente importou cerca de 200 respostas que eu tinha dado no velho Yahoo Respostas. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Ele não existe mais. O Yahoo Respostas, agora, recentemente, ele foi desativado. Mas assim começou o Pergunte ao CREF. Eu simplesmente, a minha colega resolveu criar o site, né? E aí o site tinha que começar de alguma forma, eu simplesmente fui pegando as respostas que eu tinha dado lá no Yahoo Respostas, porque eu escolhia no Yahoo Respostas questões interessantes, não questão de sala de aula. Porque você sabe que nesses sites, pelo amor de Deus, eu tenho que responder isso aqui para o professor amanhã, não sei o que, tá. Esse tipo de questão nunca me motivou. Tá? Mas eu encontrei lá, a partir de 2005 até 2010, tá? Eu encontrei muitas questões interessantes e respondi lá. E assim começou o Pergunte ao CREF. Em 2010, a gente levou essas cerca de 200 postagens para lá. Mas a minha vida com esse tipo de inquietude é muito antiga. É muito antiga e começa lá nos anos 70, no início da minha carreira como professor universitário. Só que naquela época a gente tinha muito pouco possibilidade de fazer alguma coisa fora, né, da sala de aula ou do ambiente universitário. Mas, por exemplo, aquele artigo da Lua e dos bebês, que talvez seja um dos meus artigos com maior repercussão, sobre a suposta influência da Lua no nascimento de humanos, né? Esse é um artigo que eu fiz no início dos anos 2000. Tá? E os dados que eu usei de 1990, tá? Para fazer aquele estudo. Tá? Então, há muito tempo eu tenho me preocupado com isso e aí vi que a gente tem um bom espaço na internet, tá? Para fazer esse tipo de coisa. O que falta, né? Porque existem muitos bons sites em inglês, por exemplo, que tratam desses temas. Tá? Mas em português é pouca coisa. Tá? E o nosso site é todo em português. Tá? E nunca fiz questão. Muitos colegas dizem, mas tem que passar para inglês, porque aí mais gente vai acessar. Mesmo assim, nós temos acessos do exterior. Tá? Mas eu não tenho essa preocupação, porque tem muita coisa boa em língua inglesa. Perfeito, professor, excelente. Alguém quer aproveitar o momento? Pode aproveitar, Antônio. Só ressaltar aí, Thiago, valeu pela dica aí, cara. Tá, mas assim, professor, também realmente me expressei mal, mas faz sentido, né, que vocês falaram aí. Eu sou totalmente a favor do pensamento de vocês aí, né? Eu acho que realmente a gente tem que difundir e combater realmente esses vamos dizer assim, maus cientistas no mau sentido, né? E que a professora comentou, eu tive um caso dentro do colégio de um colega que realmente proferia esse tipo de situação, né? E quando nós íamos até o mesmo comentar, né, que não poderia estar dialogando com os alunos certo tipo de conceitos que não eram científicos, né? Ou seja, ele simplesmente se embasava na questão do título, né? Então, ele falava, mas você não tem... Estou falando com sou doutor, sou pós-doc, então como se realmente a gente que não tivesse essa titulação fosse inferior a ele, né? Então, ele acabava que, de certa forma, disseminava situações deselegantes, né? Entre o colégio, diversas vezes o colégio, para não demiti-lo, ficava naquela situação do passa-manteiga, né? Uhum. Então, infelizmente, se a gente encontra isso aqui num colégio, a gente imagina dentro da universidade, né? Quando se depara com colegas que encontram o senhor ensina A, o cara está ensinando Z, né? Totalmente o inverso, né? Mas eu sou a favor realmente, né? Da defesa da ciência e aqui em casa também, minha esposa é farmacêutica, né? A gente trabalha nessa dinâmica de movimentar, né? De mostrar para os nossos filhos que o que está sendo pesquisado, né, o que está sendo dialogado, tem que buscar realmente qual é a credibilidade disso, né?
E ouvir assim, e ouvir isso, né, professora, do senhor aqui, pô, dessa experiência que tem, né, da vida aí praticamente toda dentro da universidade, dos diálogos, né, das pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer, né, então isso é muito bom para nós, até porque eu sempre falo que as oportunidades são ímpares, né, e quando você não tem essa oportunidade de ouvir pessoas como o senhor, a gente não sabe o dia amanhã, né, então amanhã talvez a gente não teria a mesma oportunidade de estar assistindo uma palestra, né, numa aula como essa que o senhor nos ofertou hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. Ô, Antônio, só para assim, não te sinta culpado, eu acho que o objetivo, na verdade, é só, a minha fala é mais no sentido, assim, não é que a gente, existe espaço para todos, sim, quando a gente está falando de um espaço democrático, né, eu acho que isso é importante que a gente deixe claro, quando a gente está falando de discussões democráticas, quando a gente está falando de opiniões, que não causam mortes, por exemplo, né? Porque eu acho que assim, tanto o movimento terraplanista, né, que é desonesto, ele é muito similar ao movimento antivacinas que também é desonesto. Então, assim, e aí esses movimentos, eles não são democráticos, eles causam mortes, eles causam, né? Então, assim, não pode haver espaço para eles. Agora, quando a gente está falando de opiniões, de discussões que são do âmbito democrático, sim, a gente tem outros conhecimentos que acho que precisam ser levados em conta também, né? Não é, a gente não está pensando numa supremacia do conhecimento científico, óbvio que não, né? A gente aqui defende ele, mas é só para a gente, né, tomar esse cuidado, porque existem alguns espaços que esse tipo de pessoa não pode ter espaço para ela não, né? Eu acho que assim, governo, política pública, não dá para ter espaço para esse tipo de gente, né? Era só para tu não te sentir culpado, tá, Antônio? Não é não. Não, Thiago, fica tranquilo, queridão. Aqui a gente é parceiro, cara, e os diálogos são para isso, né? Às vezes a gente comenta alguma coisa e de repente, pô, peraí, me expressei mal, vamos lá, vamos retificar, né? E a nossa ideia é isso. É um aprendendo com o outro, né? Ainda mais aqui, pô, com o professor, do professor Lang aqui. Não é mesmo, professor? Isso é muito bom. Ó, professor, filho, peraí. Bom, gente, mais alguém tem alguma pergunta? Eu coloquei na tela, então, o QR Code para fazer o registro da presença. Tem o link, eu coloquei o link no chat para quem consegue acessar. Mas se não der certo de nenhuma forma, fiquem tranquilos que a gente consegue baixar um relatório da plataforma, tá? Então, professor Fernando, muito obrigada pela sua participação, por se dispor aí para conversar conosco nesta noite de segunda-feira. E para nós é uma honra porque está fechando um ciclo, né? A gente teve o segundo semestre inteiro de conversas com diversos pesquisadores da área de educação e astronomia. E da área de educação em ciências e ensino de física, e para nós é uma grande satisfação encerrar com a sua presença, né? Eu sempre tive muita curiosidade em lhe ouvir e estou muito feliz. Depois eu vou mandar uma mensagem para o João contando que agora eu lhe conheço também. Tá bom. Para mim foi um prazer, tá? Estou à disposição quando quiserem me chame. Tá? E enfatizo mais uma vez sobre o artigo, tá? Que trata desse tema na física na escola. Eu acho que depois até pode se colocar, quando o vídeo for para o YouTube, pode botar lá nas informações do vídeo, tá? Eu vou te passar o link do artigo. Pode deixar, professor. Vou colocar também o link do seu site para quem tiver curiosidade, já vai ter esse acesso. Então, gente, muito obrigada pela parceria de todos vocês, o Antônio, seu filho que está aí, né? E o seu filho premiado, parabéns para ele, manda o nosso abraço para ele também. Obrigado, professora. E, professora, antes de mais nada, eu gostaria de tornar o nosso agradecimento à senhora por essa oportunidade, né, de nos ofertar durante esses meses aí, assim, né? Eu não tinha esse conhecimento amplo, mas, poxa, tendo a oportunidade de ouvir esses nobres professores e convidados aqui, como o professor Fernando hoje, para nós, sensacional. E todos os colegas também do grupo aí, né? A gente está aqui para se ajudar e obrigado mesmo, né, pela oportunidade. Estamos à disposição aqui, professora. Deus abençoe.
Obrigada, Antônio. Obrigada pelas suas palavras. Lembrando que a gente tem o grupão do WhatsApp da Educação e Astronomia, né? A gente manda só mensagens de eventos e coisas importantes. E se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever para mim, pega o número por lá, é acessível, certo, gente? Então, Feliz Natal, não vamos nos ver, bom ano novo, boas festas, tudo de bom para todo mundo. Igualmente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.